A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Com atendimento personalizado, cada detalhe é pensado para melhorar a sua qualidade de vida. Agende seu horário 12 3943 3083. Praça Dr. Maurício Cury, 120, Centro de São José dos Campos. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total hoje nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Para você, oferecimento Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Pra Você, com muita informação e conteúdo. Eu sou Stephanie Keller e já inicio te convidando para estar em nossa companhia. A gente vai falar sobre moda, beleza, saúde e vamos trazer também um assunto delicado, mas muito real, o divórcio na maturidade. Sabe, depois dos 50 anos, muitas mulheres ainda sentem medo de recomeçar nessa fase, principalmente quando não tiveram a chance de construir uma independência financeira. E esse ponto é muito importante, porque não envolve só o financeiro, mas também o emocional. Nós vamos falar mais sobre isso com a doutora Camila Juliana, que é advogada especialista em direito de família. E a gente vai trazer também um outro ponto, também ligado à maturidade, que é o desejo de ser mãe. Hoje muitas mulheres estão adiando esse momento, porque muitas delas estão focando na carreira. Uma mulher mais ou menos na casa dos 30 e poucos anos, muitas das vezes não tem nenhum relacionamento, mas saiba que esse desejo não é impossível. A ciência evoluiu e para iniciar a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é a vitrificação de óvulos com a doutora Thaís Freire. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Thaís Freire, sou médica ginecologista, especialista em fertilidade. É com grande prazer que estreamos um novo quadro aqui no SBT, um espaço onde falaremos sobre saúde reprodutiva. E hoje eu quero mergulhar com você em um tema que tem revolucionado a maneira como as mulheres planejam a maternidade: a vitrificação de óvulos. Essa técnica é a chamada preservação da fertilidade e abre portas para quem deseja mais tempo para decidir sobre a gestação sem medo de perder a fertilidade. E o que é e para quem é indicado? Bom, a vitrificação é uma tecnologia de criopreservação, ou seja, é um congelamento ultra rápido que evita a formação de cristais de gelo, protegendo as estruturas internas do óvulo, garantindo uma taxa de sobrevivência altíssimo após o descongelamento, superior a 90%. Mas para quem ela é indicada? As indicações são amplas e podem ser divididas em duas grandes categorias. A primeira são as indicações sociais. Mulheres que desejam adiar a maternidade para focar na carreira, nos estudos ou simplesmente porque ainda não encontraram o parceiro ideal. E também temos as indicações médicas. Pacientes diagnosticadas com câncer que precisam iniciar o tratamento, como quimioterapia ou radioterapia,
e que podem comprometer a fertilidade. Nesses casos, a vitrificação é feita rapidamente antes do tratamento oncológico. E também as mulheres com risco de insuficiência ovariana precoce, baixa reserva ovariana ou aquelas com certas doenças, por exemplo, como a endometriose avançada, que podem afetar a qualidade e a quantidade de óvulos. Mas, doutora, qual a idade certa para fazer o congelamento de óvulos? Bom, a fertilidade da mulher está intimamente ligada à idade. A partir dos 35 anos, a quantidade e principalmente a qualidade dos óvulos começa a cair de forma mais acentuada. Ou seja, o ideal é realizar a vitrificação antes dos 35 anos, quando a qualidade dos óvulos é maior e as chances de uma gravidez futura são otimizadas. E não existe um limite de idade estrito, já que toda mulher que ovula pode congelar. É fundamental que a paciente converse com seus médicos para entender as taxas de sucessos reais para sua faixa etária. E como é feito o tratamento? O tratamento leva em média 14 dias, divididas em 2 etapas. A primeira é a estimulação ovariana. A paciente aplica medicamentos hormonais injetáveis, geralmente por volta de 10 a 12 dias, para que os ovários produzam um número maior de óvulos maduros. Durante esse processo, é realizado o monitoramento do crescimento dos folículos por ultrassom transvaginal. A segunda etapa é a punção ovariana. Quando os folículos atingem um tamanho ideal, é realizada uma aspiração, um procedimento simples, minimamente invasivo, feito sob sedação. Os óvulos são coletados e são levados para o laboratório. Então, a gente separa os óvulos maduros e esses são vitrificados. E os riscos e os efeitos colaterais? Como qualquer procedimento médico, existem alguns riscos, mas eles são considerados raros e o procedimento é muito seguro. Durante a fase de estimulação hormonal, a mulher pode sentir sintomas leves e temporários, como desconforto abdominal, inchaço, leves alterações de humor, dor de cabeça ou uma sensação de peso no baixo ventre. Mas entre 5 a 14 dias após o procedimento, a paciente volta a menstruar e os níveis hormonais se normalizam. O risco mais sério, porém muito raro hoje em dia, é a síndrome da hiperestimulação ovariana, que hoje é controlada e evitada por meio de medicações mais modernas e um acompanhamento mais rigoroso. Outros riscos mínimos estão associados à punção, como sangramento ou infecção, mas eles também são extremamente incomuns. Congelamento é a liberdade de escolher o seu melhor momento para ter filhos. Se planejar é um ato de amor e empoderamento. Me acompanhe pelo Instagram, @doutora Thaís Freire Cardoso, para saber mais sobre fertilidade e reprodução humana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E agora a gente vai falar sobre o divórcio grisalho, o divórcio depois dos 50 anos, um tema cada vez mais presente que traz muitos desafios, principalmente para mulheres que precisam recomeçar nessa fase. E quem conversa sobre isso é a doutora Camila Juliana, que é advogada especialista em direito de família. Olá, bom dia! Você aí de casa já ouviu falar em divórcio grisalho? É um termo jurídico recente que representa o divórcio acontecido naqueles casais em torno dos 50, 60 anos de idade. É um movimento diferente dentro do judiciário, porque as pessoas com mais idade partiam do princípio que o casamento era indissolúvel. Mas hoje, com a mudança de posicionamento, com a reinserção da mulher no mercado de trabalho, essa realidade tem mudado. E a maioria das mulheres são aquelas que encabeçam esse divórcio grisalho. Estatisticamente comprovou-se que a mulher tem tido coragem de encerrar relações
que emocionalmente já estavam acabadas. O que é importante a gente entender no divórcio grisalho? Algumas preocupações específicas da idade, como por exemplo, essa mulher ao longo do casamento trabalhou? Ela tem rendimento próprio? Ela vai precisar de uma pensão vitalícia do marido? Como que está a questão da previdência dessa mulher? Ela é aposentada pelo INSS? Tem uma previdência privada? Porque, com a dissolução do casamento, a mulher e o homem vão ter que caminhar sozinhos. Se a mulher deixou de trabalhar com mais de 50, 60 anos, o trabalho fica cada vez mais difícil. Entregar currículos na terceira idade e encontrar um trabalho rentável é muito delicado. Então, o advogado que for atuar nesse divórcio grisalho, ele vai precisar ter esse olhar atento para a condição financeira da mulher. Se o casal tem um ótimo patrimônio, ela fica protegida e está tudo certo. Mas se é um casal com poucas posses, existe a necessidade de se pensar numa pensão vitalícia ou numa ajuda por um tempo maior para que essa mulher consiga se reinserir no mercado de trabalho ou até mesmo encontrar uma outra forma de rendimento. O que tem sido muito definidor nesse tipo de divórcio é o sentimento de que os casamentos não precisam ser eternos, que o casal não precisa viver infeliz, que a mulher não precisa se subjugar numa relação que não faz mais sentido, que não existe mais amor, que não existe mais afeto, aonde os sonhos não são mais comuns e aonde as rotas do casal se separaram. Não existe mais aquela intimidade física ou emocional. Dar um basta, dar um fim para relacionamentos longos não é fácil. Exige muita coragem, autonomia financeira por parte da mulher e um olhar muito sensível e humanizado do advogado que vai acompanhar esse casal. Acredite numa advocacia especializada. Até o próximo sábado. E a gente agora vai falar sobre beleza. Neste mês de maio, mês das noivas, a doutora Natália Pazin preparou uma temporada especial, toda pensada nesse momento. E hoje o destaque é para os cabelos. Vamos conferir? E nesse primeiro programa, no Diário da doutora Natália Pazin, eu trouxe aqui comigo meus amigos e queridos do Estúdio 907 em Guaratinguetá para a gente conversar um pouquinho sobre cabelos. Paulinho, que é o Paulo Dorg, que cuida super bem de mim, do meu cabelo, e a Ana Lu Bartelega, também cabeleireira e especialista em noivas. E eu quero começar esse programa trazendo algumas dúvidas e questões das noivas nesse dia tão especial. Paulinho, eu quero saber de você, como você avalia se o cabelo dessa noiva ele está apto para passar por um processo químico antes do casamento? Como que funciona? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Eu também sou especialista em colorimetria e especialista em mechas. E a dica que eu quero dar é que, primeiramente, a gente tem que avaliar o histórico químico da cliente para ver quais foram as químicas que a cliente fez no cabelo, se tem alguma química que vai formol, se teve contato com cloro de piscina, que também é muito importante fazer essa avaliação, porque são químicas que dão reação dependendo da química que a cliente vai querer fazer. Para mechas, eu sempre indico a cliente pensar bem se ela quer fazer. Se é uma cliente que já está acostumada a fazer o procedimento de mechas, ok, eu acho super válido porque as mechas elas realçam mais o penteado. Mas se é uma cliente que tem um cabelo natural ou está acostumada a fazer só cor no cabelo mesmo de fundo, cobertura de branco, eu indico ficar nisso mesmo, no natural, porque ela vai se sentir mais segura e mais à vontade num grande dia, que é o dia do casamento. A gente pensa no dia do casamento, né? Mas assim, essa mecha não vai ficar só no dia, ela vai durar depois. Então essa noiva também tem que se reconhecer, né? Tem que pensar no dia, que é todo especial, mas também na manutenção e duração dessa mecha, desse cabelo e dessa química depois, né, Paulinho? Isso mesmo. O ideal é a cliente ela ter uma rotina, né, de home care, de tratamentos
ter produtos bons que ela vai poder tratar o cabelo em casa e também fazer a manutenção no salão, que é de muita importância, porque no salão nós temos os produtos mais concentrados, linha salão mesmo, que a gente vai entregar bons resultados para elas. Ana, e quais são os principais critérios que você usa para definir um penteado ideal para uma noiva? Especialmente para a noiva, a gente pensa não só na pessoa, isso é o mais importante, né? Não adianta a gente pegar uma noiva que está acostumada com o cabelo extremamente solto e querer prender demais. Mas a gente também tem que avaliar, além do contexto da fibra do cabelo, se ele suporta ou não aquele penteado, a quantidade de cabelo que tem e por aí vai, a gente tem que avaliar a festa inteira, né? A gente não pode fazer uma noiva country para um evento muito clássico. E como que faz essa escolha de um cabelo preso, semi-preso, solto? Como que chega nessa conclusão aí da escolha do cabelo? Ela é mais difícil um pouco, assim, bastante conversa, a gente sempre faz uma avaliação antes, né? Às vezes o teste funciona muito bem para isso, quando a noiva está mais em dúvida, mas essa avaliação também vai depender de tempo, da época que está casando, o local que vai casar, se é ar livre, se é ambiente fechado, se tem muito ar condicionado, se não tem, se está muito sol e por aí vai. Então, algumas escolhas têm que ser bem pensadas para ver se vale a pena. O que eu quero e o que eu consigo e o que eu posso. Queria agradecer vocês pela participação aqui comigo no Diário da doutora Natália Pazin. Convido todos vocês a seguirem as redes sociais deles e também a vir aqui em Guaratinguetá, que vai valer muito a pena, que os dois são experts naquilo que eles fazem. Paulinho, qual é a sua rede social? É @paulodorghair. E a sua, Ana? @AnaLuBartelega. E o meu, @doutora DRA Natália Pazin. Esperamos vocês. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Com atendimento personalizado, cada detalhe é pensado para melhorar a sua qualidade de vida. Agende seu horário 12-3943-3083. Praça Dr. Maurício Cury, 120, Centro de São José dos Campos. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Gente, o quadro de moda hoje tá uma fofura. A Fran Galvão, ela fala sobre pijamas. Sabe aquele estilo mamãe e filhinhas? Tudo pensado no momento que não é só roupa, mas tem todo um significado emocional, de conexão, vínculo. E ela traz uma entrevista bem especial com a Carla, da Meia de Seda. Ser mãe é viver uma coleção, mas não de roupas, de momentos. São memórias que não voltam, mas que ficam para sempre na forma como a gente sente, guarda e até veste. Porque estilo também pode ser afeto, pode ser conexão,
pode ser história. E hoje, o Estilizes em Cena, eu vou conversar com uma mulher que transformou a maternidade em algo ainda mais especial, em peças que eternizam esse vínculo entre mãe e filha. Eu estou aqui com a Carla, da Meia de Seda, para a gente conversar sobre a coleção Mamãe e Filhinha. Carla, gosto sempre de começar entendendo o que está por trás da marca, o que vem antes da marca. Então conta pra gente quem é a Carla mãe. Carla mãe é uma mulher extremamente atenciosa, carinhosa, que eu não sou no dia a dia. Mas eu sou muito amiga da minha filha, eu faço ela entender as coisas. Não sou aquela mãe que, sabe, não dá atenção no sentido de não explicar as coisas. Gosto muito de explicar, de saber o que ela tá sentindo e de conversar mesmo, que eu acho que hoje, nesse mundo, se a gente não conversa e não ensina, ela vai aprender de outra forma, em outro lugar, então que seja com a gente. Exatamente. E aí, com a sua maternidade, nasce a coleção Mamãe e Filhinha, da Meia de Seda. Qual foi a intenção por trás dessa coleção? Aconteceu assim, a empresa tem 50 anos. E aí, a gente já teve homem, já teve mulher, já teve maiô e nunca teve infantil. Sim. Quando eu tive uma filha e ela começou a se interessar pelos meus looks, mamãe, quero usar, porque quem tem menina é isso, né, Fran? A gente tá sempre repartindo as coisas, sempre. Eu já vejo... Ainda é menina nova, né? Pois é, eu tenho, mas mesmo assim, eu tenho uma enteada de 12 anos que vive roubando meus saltos pra pelo menos andar dentro de casa, né? Dentro de casa, com certeza. Algum relato emocionante que mexeu com você? Tem sim. Na verdade, as clientes que já eram clientes, muitas vezes, como é nova, essa coleção tem mais ou menos uns 3 anos, né? Você foi uma das primeiras clientes. E foi um dos primeiros relatos, que de fato, assim, são momentos, e a maioria das mães falam, o momento mais próximo é na hora de dormir. É à noite, é no final de semana. E assim, claro, as meninas querem usar o salto, querem usar a maquiagem, mas quando ela vê a mãe usando um pijama e tem igual pra ela, as meninas se espelham na gente, né? Então, nossa, muitos relatos, tipo, isso trouxe proximidade com a minha filha, ela que, assim, não tinha, não é que não tinha conexão, mas foi uma conexão extra que as mulheres sentiram. Então, eu falo, não é nem um produto, é a conexão, é a afetividade que isso traz, são os momentos que elas deixam registrados e compartilham muito com a gente. Então, a gente foi entendendo qual o tipo de tecido que elas gostavam mais. E até é engraçado, porque a Bela, ela, quando tem o pele de pêssego e tem os outros tecidos, algodão. Visco, ela, se ela tem que escolher, ela vai no pele de pêssego. E a questão das estampas também, né? Então, assim, a gente nunca trabalhou com estampas muito infantis, porque a marca é mais clássica, mais elegante. Mas nessa coleção específica, as mães querem se jogar, né? Querem se tornar mais junto no universo da criança. Então, a coleção vem nesse sentido. Bom, você já pegou um aí, que é bem lúdico, né? De balõezinhos e muitos detalhes. As crianças amam detalhes. Então, o bolsinho, o friso, o lacinho, tudo é a gracinha. Sim. Então, vem cheia de detalhes. E a maior novidade são as filhas adolescentes quiseram começar a usar. E a nossa limitação era 10 anos, né? Então, agora, vocês vão ver aí imagens, que a gente lançou a coleção também, Mamãe e Filhinha, para as filhas que já são um pouquinho maiores. Sim. Nada mais justo, né? Talvez, no fim, a gente não lembre de todas as roupas, mas a gente com certeza lembra como se sentiu dentro delas. Do abraço antes de sair de casa, do olhar no espelho, do estamos iguais hoje, mamãe. E é isso que a Meia de Seda traz com a coleção Mamãe e Filhinha. Não são só peças, elas ajudam mães a guardarem momentos que um dia vão ser saudade, mas também vão ser memória viva. E você? Quando foi a última vez que você viveu um momento que gostaria de guardar para sempre? Te vejo no próximo Estilizes em Cena. A Jéssica Mendes traz pra gente agora o Papo de Empreendedor, para falar sobre ferramentas que podem ajudar você a organizar melhor o seu negócio e crescer com mais estratégia. Você já sentiu que o dia acabou, você está exausto, mas parece que não produziu nada? O empreendedor brasileiro, ele gasta 80% do tempo apagando incêndio e só 20% pensando em crescimento. Mas eu sei que o problema não é falta de esforço, é falta de ferramenta. Por isso, hoje eu vou te apresentar 5 aliados que vão tirar o peso das suas costas e colocar mais inteligência no seu dia a dia.
A primeira ferramenta é o WhatsApp Business, onde você consegue ali inserir o seu catálogo de produtos ou serviços e, além disso, você consegue automatizar as mensagens, porque assim que seu cliente enviar uma mensagem para você, instantaneamente ele será respondido. Isso faz toda a diferença hoje no mundo dos negócios. Além disso, dentro do WhatsApp Business, você consegue ter outras funções que o WhatsApp tradicional não tem. Você consegue utilizar algumas etiquetas para organizar as conversas de acordo com a sua demanda do seu trabalho. A segunda ferramenta que eu quero hoje apresentar para você, se você ainda não usa, é o Trello. O Trello ele é extremamente essencial para quem gosta de organizar a rotina e as demandas de trabalho junto com a sua equipe. A terceira ferramenta é o Google Formulários, onde você consegue ali fazer uma avaliação, mandar para o seu cliente, fazer pesquisas de satisfação sobre o seu produto ou serviço. Essa informação é muito valiosa para te nortear se você está tendo um bom atendimento, se o seu produto atende o seu cliente, se você precisa fazer melhorias e tomar outras decisões baseadas nesses dados. Então, se você não utiliza, eu sugiro muito que você comece a utilizar, e é de forma gratuita este. E a quarta ferramenta é você ter um sistema ERP dentro da sua operação ou dentro daquilo que você presta, um serviço ou fornecimento de um produto. O ERP ele é tão importante porque ele integra toda a sua empresa, é o coração. Ele integra vendas, o estoque, o financeiro. Muitas vezes, até se você conseguir colocar o RH, você também consegue gerenciar pessoas ali dentro do ERP. Hoje nós temos muitos ERPs no mercado e eu sugiro que você procure algum que vá de encontro do seu negócio e você não vai se arrepender de compilar todos esses dados e ter isso como informação para a gestão do seu negócio. E último e muito importante é as inteligências artificiais. O ChatGPT ou o Gemini, né? Você tem ali um assistente 24 horas que você pode colocar os desafios da sua empresa e ele te ajuda a te dar um norte, um plano sobre isso. Ou mesmo algumas funções de marketing. Ele é um assistente 24 horas que você pode utilizar muitas vezes sem custo nenhum. Se você não utiliza ainda, eu sugiro que você comece a utilizar. Espero que você tenha gostado dessas 5 ferramentas e que você coloque em execução no seu negócio para te ajudar a equilibrar o seu tempo e colocar a energia onde realmente precisa e que você consiga fazer uma gestão mais eficiente. E por hoje, o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência, a sua companhia nessa manhã de sábado. E você já sabe que se quiser rever mais conteúdo, é só acessar o nosso YouTube, como Programa Pra Você, TH+ SBT. E também nos siga lá no Instagram do programa, onde a gente compartilha muito do nosso dia a dia, bastidores, como Programa Pra Você, _SBT. E nós, claro, te aguardamos no próximo sábado. A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais 2 ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas.
eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho.